dono da empresa, o alto executivo, o diretor da empresa, ele também tem uma residência. E ele não vai colocar qualquer um dentro da casa dele. Tem o outro grupo que tá ali, a classe média alta, enfim, que tá também carente de mão de obra. O alto executivo, ele tem uma insegurança muito grande em colocar essa mão de obra dentro da casa dele, sem ele ter uma referência, e ele tá certo. A verdade é que a classe média não se preocupa tanto com esse movimento, mas quem é um alto executivo, quem tá numa condição um pouco melhor, ele tem que se preocupar com isso. Você não sabe quem que você tá colocando. Na indústria, ele pede antecedente criminal, pede uma série de coisas pra pessoa poder entrar na indústria, e na casa dele, ele nem liga, ele nem cuida. Hoje eu tô recebendo aqui o Renan, parceiro nosso da nossa mentoria de alta performance na construção civil. E além disso, eu trouxe duas pessoas aqui do meu time. A Carol, nossa coordenadora do comercial, e o Alan, estrategista digital. Será que eu compro uma casa numa localização que eu gosto mais, mas que não existe mais terreno, eu compro uma casa e reformo para eu morar? Ou às vezes eu compro um terreno um pouco mais distante e construo do zero? Mas vamos lá. Renan, se apresenta pra gente aí. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, né? Tá sendo muito enriquecedor a mentoria. Como o Evandro já adiantou, meu nome é Renan, sou Renan Ribeiro, dono da Potencial Serviços, uma empresa de manutenção e construção predial. A minha vinda para a mentoria é porque eu quero abrir um braço no meu negócio para começar a atender esse mercado residencial que o Evandro aí domina com o pé nas costas. Tá certo. Alan, se apresenta pra gente aí. Já fala o que o estrategista digital faz. Boa. Estrategista digital é aquele que une estratégias de marketing em vendas para que justamente possa ter alta performance nos resultados. Então, hoje existem estratégias digitais que são voltadas, né, para a internet, estratégias offline que são voltadas para o presencial, mas o foco aqui é que justamente a gente amplie esse canal de comunicação, que é as redes sociais. E para isso, existe a necessidade de ter estratégias bem desenhadas e bem definidas para que esse marketing se conclua em vendas de alto valor, um resultado aí exponencial que as estratégias proporcionam. Então ela ajuda a gerar lead, e esse lead vai para quem? Vai para Carol. Carol, se apresenta aí. Eu sou Carolina Cardoso, faço parte aí do time Evandro Rosa, do grupo Evandro Rosa, cuidando aí da parte comercial, a gente com vários planos, recebendo as estratégias do Alan, colocando todas, fazendo todas acontecerem, né? Para a gente ter um atendimento bom, reter o maior número de pessoas possíveis, né? Para crescer junto com a gente, para a gente construir um novo mercado aí da construção civil. É isso aí. Bom, eu vou explicar primeiro para o pessoal, porque para o Renan aqui, que está mais fácil, está na minha frente, e para a audiência, lógico, assim, por que a gente escolheu a Carol para estar dentro do nosso time? Porque ela junta dois mundos que é o que eu acredito de verdade. O que eu acredito? Você tem que ter estratégias digitais, você tem que ter experiência no digital, você pode até ter produtos digitais, mas na construção civil vai ganhar dinheiro quem juntar essas estratégias para o seu negócio físico, né? Para o mercado imobiliário. Então a Carol já tinha uma outra experiência no mercado imobiliário também e no digital. Eu falei, então vamos traçar novos planos juntos aí. Bom, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês, né, que o Constru Clube, que é o nosso clube de fornecedores, ele que patrocina toda essa brincadeira aqui, né? Graças ao Constru Clube, a gente consegue aqui divulgar nossos fornecedores, divulgar nosso trabalho e continuar aqui com o podcast. Renan, a primeira coisa, você falou que entrou para a mentoria para deixar o mundo só de indústria, comércio, para ir para o residencial também. O que te chama atenção nesse mercado? Bom, como a gente já conversou no bastidor, né? Falar aqui rápido, eu atendo somente empresas, né? Comércio, indústria, enfim. E eu percebi o seguinte, que
o dono da empresa, o alto executivo, o diretor da empresa, ele também tem uma residência, Sim. né? E ele não vai colocar qualquer um dentro da casa dele. E aí eu me peguei pensando, por que não, né, abrir um braço do nosso negócio para atender residências? E aí, a partir do momento que você olha para residências, você entende o seguinte: tem esse grupo, né, que é uma fatia das residências no Brasil, porém, tem o outro grupo que está ali, a classe média alta, enfim, que está também carente, né, Sim. de mão de obra. E eu digo isso com plena convicção que, assim, um cara que atende, né, uma indústria farmacêutica, por exemplo, o cara que atende uma agência bancária, né, ele tem plena confiança de atender uma residência, né? Basta o quê? O dono da residência entender que aquele cara pode atender ele também. E aí a gente traz o quê? Uma profissionalização pro negócio, porque assim, hoje, como é que funciona, né, os reparos residenciais? Então, não é menosprezando mesmo, porque meu pai sustentou minha família dessa forma, mas assim, ele chama o Zezinho da esquina. Sim. E aí o Zezinho da esquina vai lá, que provavelmente aprendeu a função executando no dia a dia, e faz o reparo na casa dele. Quando dá certo, show de bola, bacana, todo mundo fica contente. Quando dá errado, é ruim para todo mundo, né? O Zezinho, em sua maioria, não todos, não vai voltar, né? Vai deixar o cliente na mão e o cliente vai ficar com um pepino lá gigante para resolver. Então, por conta disso que eu olhei para esse mercado de residência, né? Entendi. E na verdade, o que acontece, né, com o alto executivo? Ele tem uma insegurança muito grande em colocar essa mão de obra dentro da casa dele, sem ele ter uma referência, e ele tá certo, né? Sim, Vamos dizer total. assim, não é. A verdade é que a classe média não se preocupa tanto com esse movimento, mas quem é um alto executivo, quem tá numa condição um pouco melhor, ele tem que se preocupar com isso, porque você não sabe quem que você está colocando, né? Então o cara vem Exatamente. de um mecanismo lá onde na indústria ele pede antecedente criminal, pede uma série de coisas para a pessoa poder entrar na indústria, e na casa dele ele nem liga, ele nem cuida. Então realmente é um grande. Mas assim, no começo a gente estava falando de você entrar e fazer a questão de casa para vender, certo? Sim, E assim, eu quero te fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o que você está falando que você vai fazer. perfeito. Mas existe uma outra dúvida no mercado. É o seguinte: será que eu compro uma casa numa localização que eu gosto mais, mas que não existe mais terreno? Eu compro uma casa e reformo para eu morar? Ou às vezes eu compro um terreno um pouco mais distante e construo do zero? O que você acha que você, pela experiência que você tem na reforma, o que você acha que é melhor nessa situação? Vou responder sua pergunta com um depende. Tá. Depende muito do contexto da coisa. Então, um exemplo. O mercado imobiliário brasileiro hoje está muito bom para residências antigas, né? E tem alguns bairros, algumas localidades que trazem isso também. Assim, você não encontra terreno, ou você compra uma casa antiga, põe no chão e faz do jeito que você quer, ou você compra uma casa antiga, faz um retrofit nela e vai morar, né? E o depende vem do seguinte: a forma com que essa obra vai ser conduzida, né? Porque a obra, eu costumo falar que é um sonho, né? Sim. Independente do tamanho do projeto, aquela pessoa perdeu, né, o bem mais precioso, que é o seu tempo, imaginando ou construindo aquilo na sua mente. Aí ela vai num profissional, tira da mente dela, coloca no papel, e aí na hora de tirar do papel e colocar efetivamente o sonho de pé, ela escolhe errado. Escolhe errado o executor, escolhe errado a forma com que essa obra vai ser tocada, e aí o sonho vira pesadelo. Então depende por isso, porque assim, É. obra, reforma, é algo muito complexo, né? Obra em si já é complexo, mas reforma eu acho que é um pouco mais. Por quê? Tem uma parede ali, você vai, vou tirar essa parede.
uma casa antiga, você não tem o projeto estrutural, você não tem nada. Tudo bem que você tem ferramentas que você avalia isso hoje e é tranquilo. Mas assim, se você não tem uma equipe capacitada, um profissional capacitado para tocar isso, a obra vira uma caixinha de surpresa, a reforma. Então eu iria na construção do zero, que a chance de dar errado é menor. É menor. E assim, qual que é você é que daí serve para os dois, né? Uhum. Você falou um negócio que é bem interessante. O pessoal não entende a importância da forma de contratação. Sim. Eu vou contratar preço fechado, eu vou contratar a gestão de obra, ou seja, a forma que você vai contratar e o quanto você vai se dedicar àquela construção está muito ligado ao sucesso que você vai ter ou ao insucesso, Exatamente, resumiu né? a nota. Tá certo. Carol, como é que a gente vai fazer, né? Vamos lá, primeiro uma pergunta aqui, qual a tua expectativa para mentoria? Vamos dizer assim, a gente é uma mentoria de 6 meses, o que você gostaria de ter ao final dos 6 meses? Tá. Ao final dos 6 meses, eu enxergo o meu talento lapidado, tá? Porque, né, a gente estava conversando ontem, né? O setor de mentorias, independente da área, é um setor que não tem volta, né? A gente está na era digital, a informação está na palma da nossa mão o tempo todo, e a gente tem que usar isso a nosso favor. Então, assim, o cara tem uma escolha, tem a mata para ele desbravar ali, né? Poxa, se o Evandro já criou a trilha, já criou o caminho, por que que eu, né, vou entrar pelo outro lado e vou falar, não, vou fazer a minha trilha desse lado aqui. Chega a ser até um orgulho muito alto, né? Sim. Então, assim, poxa, quando eu vi a mentoria, eu falei, pô, o que eu quero é isso. Ah, mas você consegue sozinho? Consigo, mas em qual velocidade? Sim, Né? sim. Eu quero chegar do outro lado da mata. O Evandro já passou por essa mata, já foi, já voltou quantas vezes com outros mentorados. Então é o Evandro que eu vou. Evandro, vem cá, quero passar na mata. Me explica o caminho, me fala o que eu tenho que evitar, onde eu tenho que ir. É isso. Então, eu sei que eu tenho já esse talento, eu sei que eu tenho esse potencial, então ao longo dos 6 meses, eu espero ter aumentado, né, esses talentos. Na verdade, lapidado esses talentos, né? Com o conhecimento de alguém que já fez o percurso. Legal. Como é que nós vamos ajudar ele, Carol? Acompanhando em todo o processo. Vem com a gente. É isso aí. Então, na verdade, é exatamente isso, né? Eu acho que o segredo da mentoria, ou pelo menos o que a gente está na terceira turma, né? O que a gente espera para essa é o quê? O que a gente aprendeu nas outras. O que a gente percebe? Mentoria é sobre o seguinte: andar com quem quer andar, correr com quem quer correr, parar com quem quer parar. Né? Então, assim, na verdade, é um trabalho a 4 mãos. Aproveita mais quem demanda mais do grupo da mentoria. Né? Então, assim, não é que alguém vai imprimir uma velocidade que você não tem, mas a gente quer correr na velocidade que você vai correr. Você entendeu? Ou seja, então, quanto mais demanda, né? Vamos dizer assim, você veio, né, num evento nosso aqui agora, você tinha a possibilidade de vir ou não vir. Sim. Né? Certo? Não adianta eu ficar insistindo para você vir ou não vir. Não, tá aqui, você tem o direito, a gente faz parte do pacote, mas você tem esse livre-arbítrio. Então, assim, a nossa ideia é o que a gente chama, que é uma mentoria de direcionamento e acompanhamento. Né? E que bom que você está com essa expectativa e a gente percebe um dos critérios que a gente tem na hora de selecionar quem vai participar da mentoria é o quê? É exatamente entender se a gente vai conseguir contribuir. Porque, de repente, se a gente percebe que a gente não vai conseguir contribuir, não faz sentido para nenhum dos lados. Sim. Né? Então, basicamente é isso. Ô, Evandro, e até, né, pegando gancho sobre isso, Renan, você está aí há praticamente uma semana na mentoria, mas já teve, né, um primeiro contato, um primeiro direcionamento, aconselhamento. E aí eu queria que você falasse um pouquinho o que já mudou para você, o que você já percebeu, né? Pouco tempo, porém, a mentoria é isso, trazer um resultado lá do futuro para o presente, acelerar processos e resultados, né? Sim. Eu entrei, né, tem uma semana já? Ô, louco. Bom, já tá valendo a pena, tá? O investimento já deu ROI, vamos dizer assim. Uhum. O Evandro, dentro da mentoria,
Vou falar isso porque fora eu não sei, né? Conheci o Evandro num outro grupo, num outro momento, e aí vim para a mentoria, e aí é aí que a gente está estreitando esse laço. Então, assim, super receptivo, né? Então, eu saí da minha cidade, vim para cá para participar desse evento, como ele mesmo disse. Podia ter falado não, né? Mas estou aqui, deixei minha família lá, enfim. E ontem, da mesma forma que eu podia ter falado não, ontem ele não tinha, né, a necessidade nenhuma de, pô, vem cá, vamos conhecer a cidade, vamos levar você para jantar num lugar legal e tal, enfim, e ele fez isso. E aí já demonstrou o quê? O acesso, né? Então, gostei muito. Obrigado aí, tá? A companhia show, papo melhor ainda. E aí, nesse jantar, né, a gente conversou ali o que, umas 2 horas ou por mais. aí, Enfim, aí um pouco praticamente mais fechou o restaurante, né? E nesse bate-papo, assim, eu já peguei vários insights que eu falei assim, puto, o caminho é esse. É isso. Eu preciso tocar dessa forma. Esse cara aqui eu vou resolver, então já saí de lá mandando mensagem no grupo da empresa, ó, tem que resolver isso aqui, ó, tem que criar esse procedimento aqui, graças ao bate-papo de ontem. E é claro que também o evento que a gente veio participar aqui também já foi muito, abriu muito a cabeça também, né? Então anotei bastante, então assim, em uma semana, né, eu já comecei a entender que a escolha foi certa, né? O caminho vai ser leve, vai ser prazeroso e no final acredito que o resultado é a consequência. Legal. E, Renan, você já você falou sobre o seu pai, que ele já reformava, né? Uhum. Construía. Então você já está nesse ramo desde pequenininho, pelo jeito. Mas tem gente que está começando agora. A gente Sim. atendeu pessoas que para falar sobre a mentoria, que estão começando agora, querendo entrar no ramo de reformas e construção. Que conselho você daria para essas pessoas? O que eu volto a dizer, né? Aquela história, você tem a trilha. Você pode ir sozinho ou pode ir acompanhado. Se você for sozinho, vai chegar do outro lado? Vai. Mas talvez, com qual tempo? Você tem esse tempo para esperar o resultado chegar, né? Eu escutei num podcast recente a seguinte frase: a vida é efervescente. Então, assim, se eu demorar muito para ir atrás, pode ser que não dê tempo, né? E aquela história que é clichê, mas é verdade. Você quer ir sozinho, você vai. Só que você quer ir mais longe, vai acompanhado. Então, o princípio, independente da área, meu pensamento é esse, né? Se você tem a possibilidade, se você tem condições, porque também não adianta o cara fazer loucura, né? Sim. Entrar em dívida, cheque especial, caramba, 4, para falar assim, puta, eu quero estar do lado do Evandro. Tá, mas e aí? Você vai ter condições de aplicar o que o Evandro te dá a direção? Não vai. Aí no final, não foi legal, não foi a experiência que eu esperava, mas assim, a condição não era legal. Então, independente da área, eu aconselho sempre que possível buscar uma mentoria para potencializar os resultados. E é o que eu estou fazendo. Isso aí, isso aí. E Alan, conta um pouquinho aí dessa estratégia nossa, né? Assim, o que é importante a essa busca que a gente está pelo empresariado da construção civil, né? Essa carência que a gente enxergou. Conta para o Renan aí. Sim, a primeira etapa da estratégia é a pesquisa, né? Então a gente começa a analisar, entender no mercado que hoje faltam pessoas que realmente ensinam aquilo que elas vivem, aquilo que elas acreditam, com autenticidade, né? Hoje uma das minhas maiores admirações pelo Evandro é justamente essa autenticidade de falar o que ele faz, o que ele fez, né? De aconselhar no sentido, ó, eu faria dessa forma. E eu brinco, né, com o pessoal que fala, se você der liberdade, ele vai falar, não faça isso. Ele vai realmente Tem liberdade, viu? Boa. Então, dentro dessa pesquisa, a gente entendeu que hoje no mercado tem pouquíssimas pessoas, né, que têm uma experiência, uma bagagem para compartilhar. É lógico que a ideia é que esse movimento comece a gerar mais pessoas que queiram, além de receber, também entregar, né, um conteúdo de qualidade. Então, é nesse caminho que a gente está percorrendo, né? Ontem na conversa com o Renan, apareceu uma frase que é importante, né? Ou seja, a gente busca, dentro da construção civil, ter um ambiente de conversas mais profundas, entendeu? Ou seja, de conseguir realmente auxiliar de fato. Porque é o que eu falei para ele, falei, cara, a mentoria não é que a gente vai dar o caminho das pedras.
A gente vai mentorar para ver se o caminho das pedras que você está imaginando eu faria ou não. Não estou nem dizendo certo ou errado. O que eu gosto de falar é o seguinte, ó, eu faria isso, ou eu não faria isso. Então, assim, não estou dizendo que você pode fazer ou não fazer, né? Então, assim, essa é a dificuldade que a gente vê na construção civil. Como o público é muito grande, é muito abrangente, a maior dificuldade que a gente tem no treinamento de vendas é explicar para as pessoas que é um treinamento. Porque o pessoal está tão acostumado a ir em palestra, cara, com todo respeito, é legal, palestra é legal, mas a palestra é para você, para despertar o interesse. Depois que despertou um interesse por um assunto, você tem que aprofundar. Às vezes você fala assim, pô, me interessei pelo assunto de vendas, e ficar vendo um monte de palestras de 40 minutos, que uma não tem conexão com a outra, e você vai virando o famoso obeso intelectual, né? Então, assim, essa é a ideia, essa é o nosso propósito, né, de realmente aprofundar nesse assunto, de transformar o empresário da construção civil em empresário de verdade, né? Essa que é a verdade. E o que a gente gostou nessa turma do Construvendas foi exatamente isso, ou seja, como a gente selecionou bem, a gente conseguiu ter um nível aprofundado, a gente conseguiu ter pessoas que debatiam, a gente conseguiu ter realmente aproveitar ao máximo o treinamento, né? Foi uma troca de experiências bem rica. Exatamente. E o que você enxerga desse mercado? Vamos dizer assim, quando a gente fala... queria que você contasse um pouquinho da sua história, né? Vamos dizer, essa história de entrar para o Facilities, para quem não sabe o que é Facilities, já começa explicando o que é, né? Porque às vezes é confundido com outros tipos de serviços. Conta um pouquinho da sua história para gente. Tá, vamos lá. Como eu acabei de falar, meu pai sustentou minhas duas irmãs e eu, né? Na verdade, nossa família, minha mãe também, através da construção civil, né? Meu pai é pedreiro desde que eu nasci, né? Sou o filho mais novo, inclusive. E aí, muito cedo, eu ia, né, com meu pai para as obras, mas ficava lá brincando na areia e tal, pegava uma espátula lá, uma massa corrida. Eu lembro uma vez até, era um apartamento que ele estava reformando, e aí eu passei a massa corrida em todos os lugares possíveis dentro do apartamento. Aí veio a ideia infeliz, né, criança? Vou passar na fachada. Aí eu fui para a varanda do apartamento e fiquei passando ali a massa corrida, enfim. E aí eu sempre tive esse contato com obra desde muito novo. E aí, faculdade. Terminou o ensino médio, vamos fazer faculdade. O quê? Falei, engenharia civil, né? Nada mais... Nada mais intuitivo. Exato, engenharia civil. Aí comecei a fazer a faculdade de engenharia civil, e aí o sonho, né? Eu costumo brincar assim, que o sonho de todo calouro na faculdade de engenharia civil, até mesmo de arquitetura, é ir para a obra. Ele quer viver a obra. Ele não quer ficar ali na teoria só, ele quer viver a obra, né? Ele quer pisar no barro, enfim. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa de manutenção de equipamentos, né? E eu queria ir para a obra, e não vinha a oportunidade, porque assim, o estágio, ele tinha um período, né, mínimo para você estar na faculdade. Eu tava, 3 meses de faculdade, queria ir para a obra, enfim. E aí eu consegui uma oportunidade de estágio numa empresa de facilities. O que é facilities, né? O próprio nome já diz, é uma facilidade. Então, é aquela empresa, né, que ela vem aqui, cuida desse estúdio, da lâmpada, né, a pintura, da infiltração, da calha que tem que fazer a limpeza, enfim. Ele tem uma rotina, né, trazendo pro português claro assim, a manutenção planejada, né? Porque não basta você deixar o negócio estourar para arrumar. Então você sabe que aquilo tem um período, né, uma vida útil, então você vai usar o planejamento para cuidar daquilo. Então Facilities, em resumo, é isso. E aí eu fui para o Facilities, né? E aí trabalhei isso final de 2011, eu entrei no Facilities, né? E aí, faculdade tocando, Facilities também rodando, mas o desejo de ir para a obra ainda existia, né? E aí, com o passar do tempo, eu gostei da área, né, de manutenção, enfim, e aí a obra ficou em segundo plano. E aí eu fazia manutenção. E eu gostava daquilo, aquele ambiente era legal, né?
E aí, de manutenção, a gente começou também dentro dessa empresa a fazer reformas, né? Porque assim, tem um cliente, o cliente está com a demanda lá, até ele abrir bid de contratação fora, ele pega a empresa que já está lá e ele sabe que eles têm condições de executar e fala, fulano, vem cá, orça para mim e executa isso aqui. E a gente começou a fazer pequenas reformas ali dentro. Em um dado momento, a empresa, ela começou a perder alguns contratos, né? E aí, no Facilities funciona da seguinte forma, você tem vários contratos e conforme a empresa vai aumentando a capacidade de execução, você vai sendo promovido. E conforme a empresa vai perdendo força no mercado, ou você é realocado ou você é desligado, né? E o mercado é assim. E aí, beleza. Eu atendi a um contrato, saí desse contrato, fui para outro. E aí fui indo, só que a empresa foi perdendo um contrato atrás do outro, um contrato atrás do outro. E aí chegou um momento que o dono falou assim, ó, se perder esse, que era um contrato grande, né? Na época era a Latam, né? Já tinha se tornado Latam. A empresa pegou TAM e virou Latam na época, né? E aí ele falou, ó, se perder, eu vou abandonar a Operação São Paulo. E aí aconteceu, perdeu. No que perdeu? Se estiver falando muito, você corta, viu, filho? Não, relaxa, bora. Aí, no que aconteceu de perder, aí veio já o esperado, ó. O pessoal vai ser desligado. E aí eu fui um dos desligados. Quando aconteceu isso, eu tinha duas opções. A primeira, voltar para o mercado de trabalho, começar a mandar currículo, ou a segunda, empreender. Eu falei, agora eu acho que é o momento. Fiz umas contas doidas lá, né? E aí falei, bom, eu tenho 6 meses para fazer isso dar certo. Com o dinheiro que eu tenho aqui, enfim, 6 meses. E aí veio o sócio, né? Que a gente se conheceu, inclusive, na empresa de Facilities. E a gente começou a trabalhar, enfim. E aí veio conquistando tudo que a gente conquistou até hoje, né? Então, o nosso começo, só para resumir a história, a gente começou na garagem da casa dos meus pais, né? Sei lá, um por dois, né? Um quartinho que eu guardava as ferramentas, e na casa do meu sócio, que ele guardava as ferramentas dele embaixo da cama dele, do baú da cama. E hoje, graças a Deus, a gente assinou essa semana a compra de um imóvel próprio, um galpão. A gente já tem um time com umas 20 pessoas já ajudando a gente, já tem ferramenta, enfim, toda uma estrutura já montada, e tudo começou lá atrás. Lá atrás. E assim, você vai passar por esse... Você teve essa transição, né? Vamos dizer assim, de quem trabalhava numa empresa, de um CLT, não sei se era CLT, ou Sim, prestação de serviço CLT, para empreender e criar a sua. Agora você vai ter um novo desafio, que é continuar, né, se manter no seu segmento, que é realmente o que eu aconselho, tipo, continua rodando esse prato, continua bem nesse segmento, e ir para um segmento do residencial. Qual que você acha que vai ser seu maior desafio? Então, a escolha da mentoria, inclusive, veio por conta desse começo, Entendi. né? Porque, assim, eu tinha experiência operacional, né? Eu entrei na empresa como estagiário, saí como supervisor operacional, então eu sabia tudo da operação. Não sabia como, tem que recolher imposto, que tipo de imposto, enfim, essa parte do empresário, né? Eu não sabia. E a gente sofreu bastante, mas aprendemos, né? Aprendemos como? Na pancada. E aí, agora que a gente quer abrir esse outro braço residencial, a ideia é tomar menos pancada. Entendi. Então, por isso que a gente veio para a mentoria. Então, assim, a maior dificuldade vai ser o posicionamento, na minha opinião. Posso estar equivocado, mas na minha opinião, a maior dificuldade é o posicionamento. Por quê? Hoje, a gente tem grandes clientes, né? Então, eu atendo Tokstok, atendo Atlas Copco, né? Que é uma indústria de compressores. Eu atendo a franquia do McDonald's, né? Então, a gente já monta algumas coisas para o McDonald's, enfim. E aí vem uma preocupação, até por conta disso que o meu posicionamento tende a ser mais para o público da classe alta. Por quê? O cara vai olhar, a empresa vai falar assim, tá, deixa eu ver o que os caras fazem. Aí olha lá, tem lá. Atende Burger King, não sei o que, nem sei se pode falar, cara, me perdoa. Pode, lógico, pode. Enfim. Ajuda, que a gente é pequeno, tem que falar dos grandes. Aí atende todos esses caras grandes, aí o cara vai falar assim, não vou chamar o cara para vir aqui em casa olhar isso. Não vou chamar o cara para tocar a minha obra, né?
Por quê? Porque tem já um preconceito de que é o seguinte, ele só faz coisa grande. Ele só cuida de empresa grande, ele não vai olhar para o meu. Ou então, o preço dele é caro, porque olha que a carteira de clientes que o cara tem, entendeu? E na verdade não, porque eu costumo brincar, né? Às vezes o pessoal fala, Renan, você faz isso? Aí eu brinco, falo, cara, pagando até casinha de cachorro eu tô construindo. Gestão de obra. Então, assim, não tem essa, né? O que vai falar se o projeto é caro ou barato é a sua ideia, né? E aí, consequentemente, você vai precisar de um profissional para te falar, ó, o caminho não é esse, né? O caminho é você chegar para o arquiteto e falar, meu budget é esse, vamos trabalhar com isso? Porque não adianta nada. O próprio Evandro comentou ontem, né? No papel aceita tudo. Sim. Então não adianta nada o cara colocar lá uma casa magnífica e tal, e você olhar e falar, putz, não tem dinheiro nem para fundação. Exatamente. E aí? Então, eu acho que se o que você busca é se posicionar, eu acho que você tem que ser referência em alguma coisa. A gente, o que você está falando parece muito com a nossa história. O que aconteceu? A gente resolveu se posicionar como gestão de obras. Então, cara, eu defendo que eu tenho um método que eu consigo fazer gestão de vários tipos de obra. E eu deixei de ser especialista em um tipo, eu passei a ser especialista em gestão. Ou seja, e aí o que começou a acontecer? Começou a acontecer, eu fazia a casa para o cara falava assim, putz, eu tenho uma ampliação na empresa, né? Nossa, mas eu tenho que trocar o ar-condicionado do meu apartamento na praia. Então, assim, então você vai desde uma obra grande para uma obra média, para uma obra pequena, mas eu não tenho dúvida que desse cliente que eu estou falando, na hora que ele pensa em obra, a referência que vem na cabeça sou eu. Então, assim, eu acho que é isso que você precisa conseguir se posicionar, sabe? Ou seja, você é a solução para aquele cara. Por quê? Porque todo mundo fica buscando ser solução em um assunto para muita gente. Às vezes é preferível você ser solução para poucas pessoas, mas em vários assuntos, né? Então, assim, por quê? Porque é o relacionamento. Quando a gente fala de construção, quando a gente fala de gestão de obras, a gente fala do quê? Primeiro, o seu ramo, eu acho que vai ser uma diferença, você vai sentir. O seu ramo é um ramo de tiro curto, né? O ramo do residencial é um ramo de tiro longo. Quando ele é de tiro longo, o que acontece? Seu relacionamento com ele tem que ser melhor. Ele vai passar por altos e baixos emocionais nesse período. Ele vai passar por altos e baixos financeiro-econômicos nesse período. Então, assim, é uma outra coisa, mas o diferencial tem que ser o quê? A proximidade do cliente. O mesmo motivo que faz, sei lá, pelo que eu entendi, a Tokstok já faz tempo que você atende. Sim. O mesmo motivo que faz a Tokstok renovar com você a cada ano, eu não tenho dúvida que é estar presente, a sua empresa estar presente na solução que promete, fez com que ele renovasse. Então é isso que tem que ser com um cliente novo, né? Porque assim, qual que é o problema do residencial? Se você não for uma solução da forma que eu estou falando, provavelmente esse cara só vai te contratar uma vez na vida. E tem muito construtor que faz o quê? Cara, esse cara não vai me contratar mais mesmo. Então ele não liga tanto para essa relação, entendeu? E como é que você enxerga o mercado de casas para venda, né? Vamos dizer assim, o que você... Eu sei que a primeira coisa que te chamou a atenção foi isso. O que você enxerga? O mercado de casas para venda, ele, na minha visão, tem dois grupos, tá? Tem o grupo que vai dar uma enfraquecida, né, por conta da alta dos juros, enfim. Então a galera vai entender que não é o momento de comprar, talvez continuar no aluguel. Construir também, porque o material também sobe, enfim. Sim. Né? Então esse grupo eu não estou tão otimista. Né? Mas o grupo, né, do alto padrão, Sim. é um grupo que a gente costuma brincar que não tem crise, né, para eles. E na crise, né, já que entrei nesse assunto, nem sei se era a pauta, enfim, na crise a gente tem uma redistribuição de grana, né? Então, assim, o dinheiro tá lá, ele só muda de mão. Sim. Né? Então, assim, aí entra a nossa capacitação como um profissional altamente qualificado para o cara falar assim, pô, mesmo nesse momento aqui, eu vou confiar de colocar aqui o meu projeto na mão
para ele tocar, né? Então, o mercado, respondendo a sua pergunta, o mercado que eu enxergo que tá em alta e vai continuar em alta é o alto padrão. Do médio para cima, quem trabalha nessa área vai colher bons frutos. Porque assim, o alto padrão, você fala assim, a decisão não é racional, né? E de uns tempos para cá, com essa alta das marcas, essa volta, né? De o cara, putz, então eu vou comprar o carrão, eu vou comprar o relógio, eu vou ter a casa bacana. Essa história dele se premiar, né? Tá muito em alta. E outra coisa, eu já fiz casa para algumas pessoas que estão ganhando muito dinheiro nesse momento. Qual que é a verdade? Esse cara ele precisa de um estímulo para continuar dando o próximo passo. E a casa, às vezes, é esse check, né? Tá aí o Thiago Nigro que não ia nunca ia comprar imóvel, comprou o de 5, gastou mais 6, vendeu por 12, agora pagou 40, tá deixando tudo na parede, tá no osso para gastar mais 20. Ou seja, então assim, do que a gente tá falando? A gente tá falando em momento do cara. Sim. Ou seja, o cara que ganhou 1 milhão e que 1 milhão já era o sonho da vida dele, ele tá no momento de construir a casa de 1 milhão. E o cara que ganhou 100 tá gastando 50 numa casa, e nem sei se ele ganhou 100. Assim, deve ter ganho muito mais, mas não é essa a questão. A questão é o seguinte, sempre tem o sonho envolvido. Sim. Porque racionalmente, o racional é o que o Thiago Nigro falava lá quando ele estava mais preocupado em ganhar dinheiro do que realizar sonho. Hoje, que ele está mais preocupado em realizar sonho do que ganhar dinheiro, ele está realizando os sonhos. Então, assim, é esse o momento de que a gente tem, é esse o cliente que a gente tem que achar que o Alan tem que trazer no lead aí, né, Alan? Mas tá certo. Mas é isso aí. Bom, Renan, muito bom, cara, ter te recebido aqui. Muito bom esse bate-papo, né? Eu acho que agora você participando da mentoria, a gente vai ter mais pontos de contato aí. Vamos visitar obras suas, vamos estreitar o relacionamento e obrigado aí pela presença. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, né? O aceite, né? Porque, querendo ou não, eu sei que teve um crivo lá para ver quem ia entrar Sim. ou não, então eu agradeço, né? A confiança, porque querendo ou não, confiaram e falaram, vem cá, vem esse doido aqui para dentro aqui também. Sim, Enfim, sim. muito obrigado. Mais uma vez, obrigado pela companhia de ontem, tá? Tá bom. Foi muito bom. Obrigado também pela recepção. O pessoal da sua equipe também tá de parabéns. Foi muito bem recebido, muito bem acolhido, né? Obrigado. E espero voltar mais vezes aí para a gente tomar um café reforçado, igual a gente teve lá nesses 2 dias. Isso aí. E deixa seu Instagram, como é que o pessoal te acha, telefone, o que você quiser Tá, deixar aí. vamos lá. O meu Insta é Eu Sou o Renan Ribeiro. Então, é Eu Sou o Renan Ribeiro, tá? O telefone eu não vou deixar porque Isso aí. é complexo. Mas quem quiser, manda um direct lá, a gente Tá certo. estreita o laço, tá bom, gente? Então, Obrigado, tá bom. viu? Obrigado, viu, Renan? Abraço. Que agradeço. Valeu. Valeu. Isso aí.